querido aluno do canal! Tudo bem com você, meu bem? Espero que sim! Vem comigo para mais uma aulinha de física. Eu sou a professora Elaine Leal, a sua professora de física aqui no Ser Exatas, e hoje nós veremos aí conceitos iniciais de sistemática. Vem comigo, meu querido! Vamos lá! O que você verá hoje aí na sua pirâmide do saber? Você verá hoje posição, variação da posição vezes espaço percorrido, trajetória, velocidade instantânea e velocidade média, ok? Estude em casa com Ser Exato. Vem comigo? Vamos lá, meu querido. O que você verá? Primeiramente, o que é posição? Posição é o local em relação à origem onde o corpo se encontra. Por exemplo, aqui a setinha. Vamos dizer que Joãozinho aqui ele está no quilômetro 6 aí. Aí ele foi para o quilômetro 4 e depois ele foi para o quilômetro 2. Se ele estiver no quilômetro 6, a posição dele é 6 quilômetros. Se ele estiver no quilômetro 4, a posição dele é 4 quilômetros. Se ele estiver no quilômetro 2, a posição dele é 2 quilômetros. Correto? Mas e aí, professor, eu posso ter essa posição aí negativa? Pode, meu querido. Se eu estiver aí, por exemplo, na posição menos 2, então a posição dele é menos 2 quilômetros, é negativa. E eu posso ter posição nula, professora? Pode, meu querido. Se ele estiver parado, a posição dele é nula. Ou se ele estiver na origem dos espaços, a posição dele é nula, ok? Então, nós vimos o quê? Que essa posição, ela pode ser positiva quando ele está a favor da trajetória, ela pode ser negativa quando ela está contra a trajetória, ou também ela pode ser nula quando ela está em cima da trajetória, ok? Na trajetória, na origem dos espaços, ok? Na origem aí, onde for zero, quilômetro for zero, certo? Ou ele está parado, beleza? Agora vamos falar aí da variação da posição e falar aí qual a diferença entre variação da posição e espaço percorrido. Fiz um quadro para você que maravilhoso, para você não esquecer nunca mais. Aqui, ó, a gente tem o quilômetro aqui, quilômetro menos 6, aqui a gente tem o quilômetro 4, aqui a gente tem o quilômetro 2, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8, ok? Então, o Joãozinho tá aqui, ó. Vamos dizer que ele esteja aqui no quilômetro 4, ok? Ele tá aqui no quilômetro 4. Aí, Joãozinho vai sair do quilômetro 4 e vai ir pro quilômetro 6. Então, eu quero saber para você qual a minha variação da posição e qual o meu espaço percorrido em cada uma dessa trajetória que eu vou colocar aqui, certo? A variação da posição, meu querido, é a posição final menos a posição inicial. Então, a gente tem aqui, ó, Joãozinho saiu do 4, foi pro 8, né? Então, aqui é a minha variação da posição 1, certo? Ele saiu do 4 e foi pro 8. Quem é a variação da posição aí? Variação da posição, aí neste caso, vai ser a posição final menos a posição inicial, ok? Então, ele estava no 4 e foi para o 8. Então, quem é a variação da posição? Variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Quem é a final? 8. Não é isso? A final aqui é esse, é 8. Quem é a inicial? 4. A posição inicial aqui é 4. Então, vai ser a variação da posição vai ser 8 menos 4, que é 4 quilômetros. Beleza? Beleza. Mas e agora, professor? Quem é o espaço percorrido? Espaço percorrido é diferente da variação da posição? É, meu querido. Totalmente diferente. No espaço percorrido não tem espaço percorrido negativo. Vai ser sempre positivo. Já começar por aí. Espaço percorrido, você vai ver quanto foi que ele percorreu. Por exemplo, aqui, ó. De 4 para 6, ele percorreu quanto? De 4 para 6, ele percorreu quantos quilômetros? 6 menos 4 é quanto? 2. Então, ele percorreu 2 quilômetros, foi, professora? Foi. Percorreu 2 quilômetros. De 4 para 6, ele percorreu 2. E de 6 para 8, ele percorreu mais quanto? Mais 2 quilômetros. 2 mais 2 é quanto? 4 quilômetros. Beleza. Então, aqui vai ser 4 quilômetros. Então, o espaço percorrido aí, ó, é quanto movimentou, certo? Quanto foi que ele andou aí? Nós acabamos de ver. Quanto foi que ele andou? 4 quilômetros, ok? Esse foi o que ele andou. Mas, professora, a variação da posição, então, dá igual ao espaço percorrido, né? Não precisa eu calcular a variação da posição, não. Porque dá igual ao espaço percorrido. Então, aí, ó, deu 4 no espaço percorrido. Na variação da posição também deu 4.
Meu querido, cuidado, viu? Nem sempre vai dar igual. Vamos ver o outro exemplo aqui para você ver. Vamos lá. Joãozinho aqui está em 2. Vamos dizer que ele esteja aqui em 2, ok? E ele saiu do 2, ele foi para o 4, ok? Aí depois, ele saiu do 4 e ele voltou para menos 2, certo? Ele voltou para menos 2. Aí eu pergunto para você agora. Quem é a variação da posição, mãe? Quem é a variação da posição 2 aí? Quem é a variação da posição 2 aí? Quem é? Quem é a posição inicial? De onde foi que ele saiu? Não foi do 2, então vou marcar aqui para você ver. Ele saiu do 2, certo? E ele foi para onde? Ele foi para o menos... Ele foi para o menos 2, que o final dele é quanto? Menos 2, não é isso? Então, quem vai ser a variação da posição 2? Variação da posição, né? A posição final menos a posição inicial. Então, vai ser a posição final menos a posição inicial. Beleza? Quem é a posição final? Menos 2. Quem é a posição inicial? 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 2. Ok? O menos da fórmula e o 2. Ok? Que é a posição final menos a posição inicial. Sinais iguais, só não conserva esse sinal. Menos 2 com menos 2, menos 4 quilômetros. Ficou claro aí? Espero que sim. E agora, eu vou calcular o espaço percorrido 2. Repare aí, ó. Eu saí do 2, né? Do 2, eu fui para o 0. Do 2 para o 0, eu percorri quanto? 2, professor. Beleza. Percorreu 2. Agora, eu vou sair do 0 e vou para o menos 2. Eu percorri mais quanto? Mais 2. 2 mais 2, 4, né? Beleza. Aí, agora, eu vou sair do menos 2 e vou para o menos 4, não é isso? Ele saiu agora do menos 2 e foi para o menos 4. Certo? Percorreu mais quanto? Mais 2. Então, no total agora foi até quanto? 6, né? Beleza. Aí, agora ele saiu do 4 e ele retornou para o menos 2, ó. Do 4 para o menos 2, ele percorreu quanto? Professora, ele percorreu do 4 para o menos 2, percorreu mais 2. Então, tinha 6, mais 2 é quanto? 8. Então, agora a minha variação da posição vai ser quanto? A variação da posição 2 vai ser quanto? Vai ser 8 quilômetros. Beleza? Você entendeu direitinho aí? Espero que tenha ficado claro aí para você. Qualquer coisa você volte o vídeo, coloca o vídeo aí numa velocidade menor aí, que eu falo rápido. Todo mundo diz aí que eu falo rápido. Aí você coloca numa velocidade menor que é para você entender direitinho, certo? Mas eu espero que você tenha entendido aí, beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Vamos dizer que ele esteja aí na posição 6 e foi para a posição 2, ok? Esse S3 aí. Aí depois ele tá no 2 e voltou para a posição 6, certo? Então, quem é a minha variação da posição? A variação da posição é quanto? É a posição final menos a posição inicial, não é isso? Quem é a posição inicial? Ele saiu de onde? Ele saiu do 6. Vou até marcar aqui para você ver. Ele saiu do 6, certo? Ele saiu do 6, beleza? E ele foi pro 6, depois do 6 ele foi pro 2 e depois ele voltou para onde? Ele voltou novamente pro 6, meu querido. Ele voltou novamente pro 6, não foi? Então, se ele voltou novamente pro 6, quem é a variação da posição? Vai ser 6 menos 6. Quanto é menos 6 menos 6? 0 quilômetros. Beleza? Beleza. E agora, professor, quem é o espaço percorrido? Ó, ele saiu do 6. Do 6 ele foi para onde? Para o 4. Eu percorri quanto? 2, não é isso? Percorri 2 quilômetros. Se ele sai do 6 e foi para o 4, 6 menos 4 é quanto? 2. Então, eu percorri 2 quilômetros. Agora, eu vou sair do 4 e vou para o 2. Percorri mais quanto? Mais 2. Certo? 2 mais 2, 4. Agora, eu saí do 2 e retornei para o 4. 4 mais 2, 6. Agora, eu saí do 4 e fui para o 6. 6 mais 2, 8. Beleza? Então, a minha variação da posição, 2, 3, vai ser quanto? 4 mais 4. 4 da ida e 4 da volta. Que foi quanto? 8 quilômetros. Ficou claro aí para você, meu querido? Espero que sim. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos agora falar de trajetória, ok? Nós já vimos que trajetória é a linha percorrida pelo corpo em relação ao referencial, ok? Então, se eu tenho o Joãozinho aqui, ó,
Joãozinho tá aqui, beleza? E aqui eu tenho um avião aqui em cima de Joãozinho. Vamos dizer que o Joãozinho está aí no deserto e esse avião vai jogar o mantimento aí para Joãozinho. Para o piloto do avião, esse mantimento aí ele vai cair em linha reta, ok? A gente tem uma velocidade aí, a velocidade que o piloto do avião vê a caixa, que eu vou chamar de velocidade 1, e a gente tem a outra velocidade aí, que é a velocidade que Joãozinho vê a caixa descendo, que é a velocidade 2. Joãozinho vai ver a caixa descendo numa trajetória elíptica, nessa trajetória aqui. Então, o mantimento ele vai cair em trajetória elíptica, ok? Para Joãozinho aí a trajetória elíptica. Então, eu quero saber quem é a variação da velocidade. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Para ambos, certo? A velocidade final menos a velocidade inicial. Quem é o tempo? O tempo transcorrido é o tempo entre o início e o final do percurso, certo? Então, o tempo total aí é o tempo final, o tempo que a caixa cai e o tempo inicial quando o piloto jogou a caixa, ok? O mantimento aí, beleza? O que é velocidade instantânea, professor? A velocidade instantânea é a velocidade naquele instante de tempo, ok? Por exemplo, nessa animaçãozinha aí, ó, que eu coloquei para você. Vamos dizer que o carro aí, ele está aí, ele saiu aí, ele está aí no ponto A, foi para o ponto A, ok? Neste ponto A, eu medi a velocidade dele. Aí depois ele retornou e foi até aí, a parada, né? Ele parou. Quando ele parou, a velocidade dele é 0. O velocímetro vai dar a velocidade dele em cada ponto, ok? Então, a velocidade instantânea é a velocidade naquele instante de tempo. No ponto A, qual foi a velocidade dele? Eu vou olhar no velocímetro. No ponto B, qual foi a velocidade dele? Vou olhar no velocímetro. Quando ele está parado, qual é a velocidade dele? Nula. Mas o velocímetro diz que é 0 também, ok? Entendeu? Velocidade instantânea é a velocidade naquele instante de tempo. E aqui é a distância entre o ponto A e o ponto B. Essa distância entre o ponto A e o ponto B, eu calculei para saber a velocidade média. Que é a velocidade média? É a média das velocidades que eu tenho aí no meu percurso, ok? Vamos ver aí, velocidade média. O que é a velocidade média? Velocidade média é a variação do espaço total dividido pelo tempo total, ok? Tempo total aí no meu percurso. Essa é a fórmula da velocidade, né, professora? Não, meu querido. Essa é a fórmula da velocidade média. Média. Cuidado, viu? Essa fórmula aí é a fórmula da velocidade média, ok? Então, a velocidade média é a taxa de variação da velocidade com o tempo. Quando é que eu uso essa fórmula, professor? Eu uso essa fórmula em duas situações. Quando eu tenho certeza que a velocidade é constante, ou seja, quando eu tenho movimento uniforme. O que é movimento uniforme, professora? É quando a gente não tem nenhum tipo de aceleração e a velocidade é sempre a mesma em todo instante, ok? A velocidade vai ser sempre a mesma em todo instante e a gente não tem nenhum tipo de aceleração. Então, a gente tem a velocidade média é igual à velocidade instantânea nesse caso. Ou quando eu perguntar para você quem é a velocidade média, aí você vai usar essa formulazinha aqui, ok? Então, quem é a velocidade média? É espaço total dividido pelo tempo total. Esse espaço total aí é tudo aquilo que ele percorreu durante o movimento. E o tempo total eu tenho que levar em consideração eventuais paradas aí, certo? Então, vamos dizer que o Joãozinho está em uma pista e que o carro dele está com a gasolina baixa. Ele parou num posto para poder abastecer. Eu tenho que considerar essa parada aí. A parada que ele ficou no posto aí para abastecer, eu tenho que considerar, ok? O que é a velocidade média? A velocidade média é aquilo que ocorreu num certo intervalo de tempo. Tudo aquilo que ocorreu num certo intervalo de tempo é a minha velocidade média, ok? E aí eu coloquei para vocês aqui, a unidade da velocidade média no sistema internacional é o metro por segundo
e usualmente a gente usa em quilômetros por hora. Como é que eu faço para transformar aí metros por segundo para quilômetros por hora, professor? Por exemplo, de metros por segundo por quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Beleza? Então, eu coloquei um quadro aqui, ó, das unidades que mais caem, os valores mais comuns aí de quilômetros por hora e de metros por segundo. Toda vez que for 3,6 km por hora, vai ser 1 metro por segundo. Toda vez que for 18 km por hora, vai ser 5 metros por segundo. Se for 36 km por hora, então vai ser 10 metros por segundo. Se for 54 km por hora, vai ser 15 metros por segundo. Se for 72 km por hora, em metros por segundo é 20, ok? Se for 90 km por hora, em metros por segundo é 25. E se for 108 km por hora, em metros por segundo é 30 metros por segundo. Então, este quadro aí é muito importante, porque ele dá os valores mais comuns que aparecem em prova aí da transformação de metros por segundo para quilômetros por hora, ok? Mas se você souber que de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6, você transforma qualquer um, ok? Chegamos ao nosso resuminho de hoje. Fique ligado aí no resumo, ó. Olha que quadro que eu fiz para você, ó, das barras da cinemática escalar. Qual a diferença entre variação da posição e espaço percorrido? Variação da posição é a variação do deslocamento, ou seja, espaço final menos espaço inicial. Para que ele seja negativo, é necessário que ele volte, ok? Que o espaço final seja menor do que o espaço inicial. O espaço percorrido não interessa o sentido do movimento. O que interessa é a distância que o móvel percorreu. E ele não pode ser negativo e nem nulo, ok? Posição. O que é posição? É o local onde o corpo se encontra, certo? A trajetória é a linha percorrida pelo corpo em relação ao referencial adotado. A velocidade média. Qual é o conceito de velocidade média? Velocidade média é aquilo que aconteceu no intervalo de tempo. Como é que a gente transforma? Toda vez que estiver em metros por segundo, você vai, para passar para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Se tiver quilômetros por hora, para você passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Neste quadro aqui do resumo, eu coloquei os valores mais comuns aí da transformação aí de velocidade média para quilômetros por hora. Se for 18 km por hora, 18 km por hora é igual a 5 metros por segundo, ok? 36 km por hora é igual a 10 metros por segundo. 54 km por hora vai ser igual a 15 metros por segundo. 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. 90 km por hora vai ser igual a 25 metros por segundo. E 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. Beleza? Entendeu direitinho aí, meu querido? Espero que sim. Espero que você tenha entendido direitinho aí. Não esquecer que a fórmula da velocidade média é o espaço total dividido pelo tempo total. Ok? Entendeu direitinho? Espero que sim, meu querido. Espero que tenha ficado claro para você aí. Chegamos mais ao final de uma aula de hoje, ok? Espero que você tenha gostado aí. Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele likezinho aí para a professora e apertar o sininho das notificações para você sempre ficar ligado aí nos vídeos que eu postar, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.